Olá, bem-vindos a mais um Espaço DECO. Hoje vamos falar de práticas comerciais desleais na sequência de algumas reclamações que chegaram ao conhecimento da nossa delegação nas últimas semanas. Na verdade, temos recebido reclamações por parte de consumidores que receberam algumas chamadas telefónicas para se deslocar a determinado local com vista à realização de um rastreio de saúde. O consumidor, de facto, desloca-se ao local, mas lá chegado, a verdade é que o que está disponível, embora seja realizado um rastreio, o intuito verdadeiro daquela deslocação é a tentativa de vender determinados produtos ao consumidor. Bom, esta é uma prática desde logo enganosa porque o motivo daquela chamada não é o rastreio que é realizado, mas sim convencer o consumidor a adquirir determinado produto. Sendo certo que se essa informação fosse prestada logo de início, o consumidor poderia já não ter interesse em fazer a deslocação indicada. Estes consumidores que nos contactaram acabaram por ser convencidos a celebrar estes contratos, muitas vezes com elevada pressão com vista à contratação. Não era possível, por vezes, abandonar o local sem assinar determinada documentação exigida por esta entidade, ou então através do próprio convencimento do consumidor na sequência do rastreio realizado, com vista a confirmar que, de facto, tendo em conta as análises, os exames realizados, o consumidor precisa daquele aparelho, daquele produto. Estamos a falar, por exemplo, de produtos como colchões, que têm fins ortopédicos, muitas vezes. Também é certo que, em algumas situações, as características dos produtos vendidos não correspondem, de facto, às características que o produto efetivamente tem. Falamos também de rastreios auditivos, em que são depois vendidos aparelhos auditivos ao consumidor. Enfim, esta é, no fundo, uma manobra neste momento que as empresas têm adotado para convencer o consumidor a deslocar-se a determinado local e com vista à compra destes produtos. O importante aqui a reter é que o consumidor tem sempre nestas situações um prazo de 14 dias para proceder à resolução deste contrato. A lei prevê que sempre que o consumidor celebra um contrato fora do estabelecimento comercial ou à distância, tem a possibilidade de ponderar neste contrato já depois de o ter assinado. É o chamado direito ao arrependimento, que surge e que a lei prevê em situações em que o consumidor não tem a oportunidade de pensar antes de assinar, ou porque é surpreendido com a contratação, ou porque é também muito pressionado pela empresa para, de facto, contratar estes produtos e, por esse motivo, pode pensar a posteriori. É necessário que esta informação seja prestada ao consumidor e é muitas vezes aqui que também falha por parte das empresas. Ou esta informação não é prestada de todo, ou é prestada de forma deficiente, sem todos os elementos que a lei exige. A título de exemplo, dos consumidores que nos contactaram, apesar de nos formulários que lhe foram entregues constar o prazo de 14 dias para proceder ao cancelamento destes contratos, não é indicado, não é anexado um formulário que o consumidor possa preencher e enviar por via registada, por via postal à entidade. E nestas situações, sempre que esta formalidade não é cumprida, este prazo de 14 dias transforma-se em 12 meses e esta informação que muitas vezes não é também prestada ao consumidor. Alertar também para o facto de estes rastreios serem realizados em locais que transmitem alguma confiança ao consumidor. É muitas vezes realizada, por exemplo, em salões paroquiais da freguesia, onde o consumidor por vezes costuma deslocar-se, também em hotéis, em centros dos bombeiros e, portanto, tem sempre aqui algum local que o consumidor acaba por confiar e, pelo menos, deslocar-se para verificar a informação que lhe foi prestada por telefone e realizar o rastreio. Alertamos, no entanto, de facto, para esta situação. São contratos, por vezes, com elevados valores em causa, por vezes os produtos não têm as características que são indicadas. Também tivemos o relato de consumidores em que, depois de assinar o contrato, e às vezes já num período bastante, já no final da tarde, quase início da noite,
A própria empresa insiste que o produto lhe seja entregue em casa no próprio dia. Um dos consumidores, por exemplo, recebeu o colchão que comprou às 10 da noite, exatamente pela pressão que foi criada pela empresa, com vista que o consumidor nem tenha tempo de reclamar, de ponderar ou de desistir daquela venda. Ainda assim, mesmo depois do produto lhe ser entregue, tem este prazo de 14 dias, que começa a contar, na verdade, a partir do momento em que o produto lhe chega às mãos e, portanto, pode fazê-lo e deve, se de facto se arrepender desta compra, se verificar que o preço cobrado é muito elevado para a capacidade que tem para pagar, e deve fazê-lo por carta registada, com aviso de recepção, para a morada da empresa indicada na carta. Não é necessário, aliás, indicada no contrato, não é necessário indicar um motivo pelo qual pretende o cancelamento, embora possa fazê-lo, basta é que remeta esta carta dentro do prazo dos 14 dias para que este direito seja acautelado. Se porventura já tiver pago algum montante relacionado com este contrato, o valor total que tiver pago deve ser restituído também no prazo de 14 dias, a contar da data em que a entidade recebe a sua carta de cancelamento do contrato.